Bom, afastado do cargo aí por 90 dias sob acusação de conivência com os atos ocorridos em Brasília, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, presta depoimento neste momento à Polícia Federal. Quem traz essas informações para a gente agora é o Bruno Pinheiro. Bem-vindo, Bruno. Uma boa tarde para você. Quais são as atualizações aí deste depoimento? Uma ótima tarde também, Cláudia. Esse depoimento que já dura um pouco mais de uma hora aqui na sede da Polícia Federal. Ibanez Rocha, que hoje na parte da manhã manifestou interesse sem ser convidado pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso era algo que iria acontecer naturalmente no decorrer do inquérito, mas Ibanez Rocha, a sua defesa, resolveu antecipar esse depoimento e veio então até a sede da Polícia Federal. Neste momento, um delegado está ouvindo o governador afastado Ibanez Rocha após esses atos aqui na capital federal, essas invasões no Congresso, no Palácio do Planalto e na Suprema Corte também. Como eu disse, esse depoimento que já dura um pouco mais de uma hora, Ibanez está realmente relatando o que estava ao seu conhecimento, o que ele tinha de informações sobre esse atentado e sobre esse acampamento, sobre a situação da segurança do Distrito Federal. Vale ressaltar que Ibanez acabou nomeando Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, ainda contra a vontade de alguns ministros do STF e de ministros do governo eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que eles tinham entendimento, Cláudia, que indicar Anderson Torres seria uma ligação direta com o ex-governo, com Jair Messias Bolsonaro. Ainda assim, segundo interlocutores com quem eu conversei, tinha uma dívida de Ibanez Rocha com Anderson Torres, um compromisso de campanha, e realmente essa indicação então seria necessária, um acordo antigo. Assim, o ministro não ficaria de fora dessas articulações e seria o novo secretário. Horas após a invasão, Ibanez resolveu exonerar Anderson Torres, que já não mais estava aqui na capital federal, estava de férias em Orlando, no qual ele é aguardado retornar até a capital federal após uma operação também da Polícia Federal. Na sequência, Ibanez foi afastado e aí Augusto Aras acabaram enviando ao ministro Alexandre de Moraes a abertura de um inquérito que fosse aceito e essa abertura instaurado, esse inquérito para de fato investigar Ibanez Rocha e o comandante da Polícia Militar. Alexandre de Moraes aceitou, está aberto um inquérito então que vai investigar Ibanez Rocha, o comandante da Polícia Militar e outros nomes envolvidos sobre essa segurança e que há uma suspeita de uma omissão, de um planejamento. Então, Ibanez Rocha resolveu antecipar a sua defesa e está sendo ouvido neste momento. A expectativa é que logo após encerrar esse depoimento, ele ainda converse com jornalistas. A gente vai acompanhar o desenrolar, essa investigação que a cada dia está ganhando uma velocidade, na verdade, e novos fatos acompanhando e, entre isso tudo, aguardando também a chegada do ex-ministro e ex-secretário Anderson Torres, que vem dos Estados Unidos. Cláudia. Obrigada, Bruno, aí pelas suas informações. Até daqui a pouco. A gente vai chamar agora o nosso comentarista Diogo Schelp. Boa tarde, Diogo. Seja bem-vindo. Diogo, gostaria de saber como se pode analisar essa informação aí do Bruno Pinheiro agora, de que Ibanez Rocha, governador afastado do Distrito Federal, tinha uma dívida com Anderson Torres e, por isso, ele insistiu na nomeação dele. Pois é, essa é uma informação que apareceu ontem, né, que seria uma justificativa, digamos assim, bastante antiética, obviamente, para que o Ibanez Rocha tenha insistido nessa nomeação, já que Anderson Torres foi ministro da Justiça do governo anterior e, obviamente, assumiu uma posição importantíssima de resguardar, digamos assim, inclusive os poderes, né, os prédios, as sedes dos três poderes, num momento em que havia, né, ameaças graves, justamente à posse de Lula e a continuidade do governo do Lula. Lembrando que isso a gente viu desde o dia 12 de dezembro, quando ocorreram, por exemplo, atos de vandalismo, né, em Brasília, depois da diplomação de Lula. E também no dia 24 de dezembro, quando houve uma tentativa de atentado terrorista,
uma tentativa ainda bem fracassada de explodir um caminhão-bomba. Esse depoimento de Ibanez Rocha na Polícia Federal é importante porque como ele foi afastado por 90 dias por decisão de Alexandre de Moraes, mas que depois foi referendado pelo plenário do STF, é preciso justamente investigar se ele de fato foi omisso, né, na atuação ali para garantir a segurança em Brasília, para que se saiba se ele pode ou não, então a partir daí ter uma determinação judicial se ele vai poder retornar ao cargo depois do prazo de 90 dias. É claro que se nas investigações não se encontrar nenhuma evidência dessa omissão do governador Ibanez Rocha, não haverá motivo para que ele permaneça afastado do cargo. Daí, obviamente, a intenção da defesa para que ele possa fazer esses esclarecimentos à Polícia Federal o mais rápido possível. Diogo, mais cedo, o repórter João Vitor Rocha trouxe a informação aí sobre o pacote de medidas anunciadas ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e já há uma reação, né? Eu gostaria de saber sobre a reação do mercado, como que você viu, e também sobre a reação do presidente da Fiesp, José Gomes, que falou que precisam ser revistas essas medidas. Houve uma reclamação aí por alguns pontos aí dessas medidas anunciadas, né? A reação do mercado veio de duas formas. Em primeiro lugar, uma manifestação de um certo contentamento, né, pelo fato de que esse pacote de medidas demonstra a intenção de Fernando Haddad, portanto do governo, de alguma forma equilibrar as contas públicas, equilibrar pelo menos o que entra em termos de recursos para o Estado e o que sai, né, para que se evite justamente um grande déficit, um grande rombo nas contas públicas este ano, que é o que se vislumbra. Por outro lado, o mercado também critica o fato de que essas medidas estão muito focadas na arrecadação, ou seja, no aumento de receita do governo, e muito pouco no corte de despesas. Então, de certa forma, o mercado está dizendo, e também é o que acontece com a carta do presidente da Fiesp, está dizendo o seguinte: olha, é isso mesmo, é necessário equilibrar as contas públicas, equilibrar a questão fiscal, mas o caminho mais correto é fazer o corte de despesas ou fazer uma reforma tributária, né, que não onere ainda mais o empreendedorismo e os cidadãos brasileiros, e pelo contrário, simplifique, mas ao mesmo tempo garanta a arrecadação que o governo necessita para equilibrar as contas. Mas esse é o foco principal. O foco de crítica é a baixa adesão a corte de despesas.